Olá, vocês. Olá, Ana Loura. Olá, Renata, Marta. Tati, saudade. Estamos aqui esperando a Marta entrar. Cláudia, olá. Olá, Mary, tudo bem? Pessoal, é muito bom estar falando com vocês. Olá, marido. Até o marido hoje está aqui. É muito bom estar com vocês. A gente vai ter um tempo muito bom. Olá, Lídia, saudades. Já vi, Cláudia, que chegaste. Ai, o Silva, coelho. Olá, Maroli. Puxa, quanto tempo. Kate, olá, Kate. Obrigada por estar aqui conosco. Olá, Wanda, minha mana. Olá, Stones, Play. É Constância. Olá, Constança, tudo bem? Olá, Carisa. Olá, Reis, tudo bom? Tem alguém da família, o da Leon, quem será? Gente, muito bom estar com vocês aqui. Esse tempo vai ser um tempo assim muito bom. Acho que nós estarmos em casa tem sido assim um bocado complicado. Eu já tive a minha dose de ansiedade, já tive a minha dose de ficar meio perdida. Mas olha, eu vou começar já falando, não é? Para vocês que não me conhecem bem, eu me chamo Dail. Na realidade, meu nome é Vandair, mas o meu Instagram tá com o nome de Dail. E eu tô em Portugal já há quase 30 anos. E pronto, casei cá e tenho 3 filhos e tudo mais. E Lida, olá! E tem sido assim muito bom esse tempo em Portugal. Deus tem falado bastante. E hoje vai ser muito bom porque, tipo, eu vou estar em Portugal e eu vou estar entrevistando a psicóloga Marta Lemes, que eu não vi ainda. Deixa eu ver se ela tá por aqui já. Tá aqui? Não? Ah, a Wanda que pediu. Então eu vou estar entrevistando ela só por aqui. Tirza, saudade de ti, Tirza. Ruth, seja bem-vinda. Eu vou estar entrevistando a Marta. E a Marta é uma psicóloga já há 22 anos. E só por acaso ela é minha cunhada há quase 30. E tipo assim, com as minhas conversas com ela nesses anos todos, eu percebo claramente que Deus tem usado ela grandemente no trabalho dela. Ela é uma psicóloga 5 estrelas e acho que vai ser assim, um tempo muito bom para nós, porque ela vai estar passando da experiência dela conosco. Então, por isso, eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse tempo. Vai ser uma bênção, eu acredito que sim. Ela ainda não chegou, não sei o que aconteceu, ela deve lá estar perdida. Deve estar lá perdida na maneira de entrar e etc e tal. A gente tem uma diferença de 5 horas. Tá? Em Portugal agora são 9h30, 9h35, 9h30. Chegou a Marta. E então ela vai... Só um bocadinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. É ela que tem que mandar convite. Espera, está aqui. Tá aqui. Ali. Da Marta. Então, eu tô aqui em Portugal já há quase 30 anos e tem sido assim muito bom. Olá, Marta! Doutora Olá! Marta! Tudo bem com vocês? Já temos aqui algumas pessoas já estão te esperando. Vamos lá. São os portugueses.
Eu vou só dar assim, uma geral, assim, um bocado na tua história, Marta, para o pessoal, tipo assim, te conhecer um bocadinho, tá? Então, a Marta, como eu já falei para vocês, a Marta é minha cunhada já há quase 30 anos, em agosto faz 30 anos. É psicóloga há 22 anos. Ela faz um trabalho muito grande com jovens, adolescentes e crianças na igreja já há muitos anos. E tem uma experiência vasta com relação a isso também. E então, e ela é uma pessoa cristã, para dizer a verdade, ela nasceu num berço cristão e, tipo, tem muita coisa para nos ajudar com relação à ansiedade, né? Eu já estava dizendo aqui para o pessoal que a ansiedade, de vez em quando acontece comigo, mas principalmente nesse período da quarentena e, tipo, no princípio que a gente não sabia direito como é que era, eu fiquei um bocado ansiosa. E, tipo, foram coisas que eu tive que lidar e coisa e tal. Mas antes de começar a falar sobre o que eu senti sobre a ansiedade, eu queria que tu dissesse o que é ansiedade. Porque a gente fala tantas vezes em ansiedade. Vou ajustando aqui só um fiozinho. Não vamos ficar ansioso para responder. Deixa eu só arrumar aqui um fiozinho. O teu vídeo está travado. A gente só tiver uma imagem tua. Sim. Vê lá se consegue resolver o problema. O pessoal está dizendo que não consegue te ver. A Bíblia está perguntando se está com muitos cortes, mas eu acho que é mais... Pode ser pode ser a tua net, Bida. E eu acho que da Marta também está tendo um problema. Ah, agora estou vendo. Mudei aqui a rede, porque ela estava ruim. Mas escutei você falar aí tudo, mas repete a última pergunta. Eu queria que você explicasse para nós o que é ansiedade. Ah, tá. Então tá jóia. Bom, esse é o nosso tema, né? Mas eu quero falar primeiro boa noite aí para os portugueses, boa tarde aqui para os brasileiros. E não sei mais onde que a gente está para conversar, né? Que gostoso poder estar falando. Que pena que é nesse período que nós estamos aqui, mas aproveitar também esse período para falar de coisas boas, né? Significativas também, que podem nos ajudar. Bom, daí, o que é ansiedade? A gente pensa assim que, eu não sou ansioso, né? E, é só em alguns momentos. Pôr de novo o fiozinho aqui só um pouquinho. Aí. Opa. Deu. Acho que tá carregando aqui minha bateria. Tá ouvindo? Então tá. É um sinônimo. Ansiedade, o que é? A gente tem que diferenciar o que é um transtorno de ansiedade e o que é uma ansiedade. Até você falou assim, eu não sou tão ansiosa, já senti. Mas quando a gente fala de ansiedade, a gente sempre pensa que é o sinônimo de preocupação, eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu tô estressada, eu tô com medo, eu tô com apreensão, eu tô com uma opressão. Normalmente a gente tem esses sinônimos, mas o que é? A ansiedade é uma emoção normal, que qualquer um de nós seres humanos vamos ter. E temos em alguns momentos da nossa vida, mais ou menos. Então ela é normal para um ser humano, inclusive para autodefesa. Por exemplo, quando existe uma ameaça, então diante dessa ameaça eu tenho uma percepção, na percepção eu fico ansiosa e então eu reajo frente a essa ameaça que vem até mim. Então, essa ansiedade melhora muitas vezes o meu desempenho, melhora também a minha antecipação de resposta. Então, nem sempre, quando a gente fala de ansiedade, a gente só pensa como um transtorno de ansiedade. Existem, por exemplo, algumas pessoas que são ansiosas e que, por isso, elas antecipam a resposta, fazendo com que essas pessoas sejam precavidas, elas antecipam um problema, elas antecipam também soluções, são pessoas que pesquisam. Então, também nesse ponto, ter esse tipo de ansiedade é uma coisa boa.
diferente de ter um transtorno de ansiedade. Aí é bem diferente, tá? Do que a gente pode falar, tá? Uhum. Sei se eu te respondi o que é ansiedade. É isso aí. Sim, sim. Ou seja, de uma forma geral, tipo, a ansiedade é uma maneira de nós nos protegermos também. Não é de todo Também. mal. Sim, antecipar. Mas o grande problema é que hoje em dia nem existe, quando se torna um transtorno de ansiedade, quando aquilo que era para ser uma ansiedade normal, ela passa a ser patológico. Quando eu continuo a ter esses mesmos sintomas, né, que a ansiedade promove em mim para lutar, para fugir diante de um estresse, eu começo a ter esses sintomas de uma maneira mais intensa ou mais constante, ou então eu começo diante de... Nem tem a ameaça iminente, ela é irreal ou ela é indefinida, e eu passo a ter os mesmos sintomas ainda. Então, aí o que acontece? Uma intensidade nesses sintomas, eu paraliso a minha vida, eu não só não é uma ansiedade preventiva, que de autodefesa, como a gente falou, na autopreservação, mas ela é algo que me paralisa diante de uma ameaça que não é real, ou ela não está definida, ou essa ansiedade ela passa a controlar a minha vida. Então, ela deixa de ser uma ansiedade que a gente chama de normal, né, para ser um transtorno de ansiedade, que aí já é uma patologia, né? Como é que eu faço quando eu estou ansiosa? Quando eu estou com uma ansiedade muito grande, descontrolada, já começando a descontrolar, como é que eu faço para me acalmar? Tá. Deixa eu falar uma coisa para você, Daí, e para todo mundo que tá vendo a gente. Quando eu falo de transtorno de ansiedade, ele pode ter duas causas. Ele pode ter uma causa até fisiológica, que é um problema hormonal, químico, tudo isso, né? Então, químico cerebral. E quando eu falo também de uma causa, também são outros fatores de estresse do nosso dia a dia que me leva a desenvolver o transtorno de ansiedade. Eu não sei se todo mundo conseguiu compreender o que é normal e o que é um transtorno de ansiedade, tá? Uhum. Então, por exemplo, alguns fatores intensos. Uma carga intensa de estresse ou uma carga constante, diária de estresse. E eu não consigo sair, né, dessa carga. Ou muitas vezes alguns traumas, ou a minha vulnerabilidade financeira, tudo isso são o uso de cafeína, de drogas, de álcool, enfim, podem também ser causadores do transtorno de ansiedade, tá? Não essa ansiedade normal nossa do dia a dia. O que eu tenho, antes de falar para você me perguntou o que você pode fazer, por exemplo, nós temos na ansiedade muitos sintomas físicos e emocionais, tá? Então eu tenho uma palpitação, eu fico, sabe, coração batendo, falta de ar, então eu busco esse ar e não encontro, ofegante, tá? Ou muitas vezes eu fico também com náusea, boca seca, dificuldade para engolir, parece aquele negócio que eu tenho um nó na garganta. Eu começo a ter tremor ou então tensão muscular. Eu posso então desenvolver outros transtornos até a partir daí também. Começo a ter desconforto abdominal, muitas vezes diarreia, ou também eu posso ter tontura, que alguns confundem com uma labirintite. Tanto é que no meu consultório, muitas vezes as pessoas chegam para tratar um transtorno de ansiedade e elas já passaram por um cardiologista, um gastro, um urologista ou outros profissionais, né, médicos, achando que era alguma coisa de ordem mais física. E, enfim, foi descartado através dos exames clínicos, laboratoriais, e aí chega até no meu consultório, onde a gente pode ver que todos esses sintomas físicos que a gente achava que era um outro problema físico, a gente entende que é um problema, então, do transtorno de ansiedade, tão comum hoje. Por exemplo, os sintomas emocionais também, que a gente
ter muito. Aquela reação exagerada. Às vezes é algo tão pequeno assim, e eu começo a ter uma grande... eu começo a exagerar naquilo, né? Ou sentir de modo exagerado. Tanto é que falam, nossa, tudo isso, né? Para nada. Essa tensão, a inquietação. Tem umas pessoas que andam para um lado para o outro, o cérebro passa a funcionar de maneira rápida, parece que não passam muitas cenas, parece que flash, de muita coisa na cabeça. Então, dificuldade de concentrar, lógico, porque tem muita coisa acontecendo na sua mente ali. Passo a ter como a reação, uma preocupação exagerada com tudo. Então, eu estou preocupada com uma doença, então eu começo a preocupar com a doença do outro. Então, eu generalizo, eu exagero, e alguns têm insônia, ou então tem um sono interrompido, dorme e depois acorda de madrugada e não conseguem mais dormir. Outros já nem dormem. Outros é sobressalto, tudo assusta também. Uma negatividade, eu olho sempre as coisas como não vai dar certo e nem vou, porque eu estou numa onda de azar, eu acho que eu não nasci para isso vai dar errado, não adianta a gente tentar fazer que isso vai dar errado. Então, essa negatividade. Agora, o que fazer quando eu estou com isso? No momento da crise, porque existe o momento da crise, tá? Dentro dos transtornos de ansiedade generalizada, a gente tem vários tipos. As fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma coisa que é muito comum, transtorno do pânico, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, que eu acredito muito que nós vamos tratar aí, nós psicólogos vamos tratar bastante após essa pandemia, esse estresse pós-traumático, nós vamos atender bastante. Então, uma das coisas que eu falo, que são importantes, no momento que a gente está ali naquela crise, o que é legal? Quando a gente pode, quando fala assim, se acalma, né? A gente fala assim, se acalma, a coisa vai passar. Isso ajuda também, mas eu acho legal a gente parar e respirar, né? A gente fala assim, nossa, uma dica tão boba, mas é exatamente isso, para a gente fazer uma oxigenação cerebral. Então, quando eu estou em crise, eu posso usar até um saco de papel, ou então eu posso colocar as minhas próprias mãos aqui, eu posso fazer essa respiração pausada, né? Onde eu seguro por 5 segundos, paro e depois inspiro. Primeiro, que eu ajudo nessa oxigenação cerebral, né? Eu começo a ter um pouco mais de calma nesse momento para pensar de maneira melhor. Eu posso também, nesse momento, repetir um estímulo que pode me ajudar a acalmar, né? Uma indicação bem legal, por que os bebês, muitas vezes, eles se acalmam quando a gente nana, põe na rede, ou então a gente bate na bundinha, assim, né? E pronto. Não sei se eu posso falar algumas palavras, desculpa aí. Portugal nem sequer sabe o que é bunda. É o quê? É outra palavra, né? Rabo. Eles usam o termo rabo. Então, rabinho. A gente bate ali no rabinho. Então, isso vai trazendo calma. Por quê? Porque por causa da frequência e por causa daquela repetição do estímulo constante faz com que a pessoa se acalme. Então, até você repetir um estímulo ou de se bater até que você se acalme também. Tem umas pessoas que gostam de ouvir músicas, tem uns que falam de frequência, você pode até colocar um metrônomo, vamos dizer assim, e para acompanhar aquela batida. Isso no momento da crise, a gente não está falando de um tratamento, daí você entendeu? Sim, sim.
É uma coisa que nós Agora, podemos fazer em casa quando a gente se sente mais ansioso, tipo fazer, sim, ou seja, é muito a técnica da respiração, ou seja, muito. de respirar, respirar Por fundo. isso que, por isso que Agora, antes de algumas pessoas. começar a live, estava eu. Ou É, seja, e show uma. ansiedade, show. Show, exatamente. E não é aquela respiração assim, curta, ofegante, porque é justamente isso que não é bom, né? Quem está ansioso fica justamente nessa ofegante. Mas quando você respira pausadamente, principalmente segurando por 5 segundos e depois soltando, é muito bom. Por isso que eu falei essa questão de respirar num saco de papel também, porque ali você ajuda também na troca de oxigênio e gás carbônico também, né, ativa. Uhum. Agora, estar próximo, se você está com alguém que está num surto de ansiedade, uma vez uma mãe de um paciente, ela fez com o seu filho, ele estava surtado e ele começava a se bater. Uhum. Então, ela o abraçou, conteve, né? O abraçou e foi para debaixo do chuveiro, os dois. E lá debaixo do chuveiro ela ficou lá até aquela água caindo sobre ele e ela dizendo que aquilo ia passar. Então é legal você ouvir pessoas não tipo assim, fica calma, para que esse nervoso? Ou palavras que te condenam, te irritam, ou te deixam mais nervoso. Não. Então é sempre respirando, alguém que também está numa frequência menor que a sua de estresse, é legal. Então, se tem alguém que está nervoso, estressado, surtado, o outro tem que manter a calma para poder trazer de novo numa frequência mais tranquila e a gente vai. Tanto é que a gente fala assim, quando o bebê está irritado, chorando, gritando e tal, ou tem muita cólica, a gente fala assim, nossa, a mãe também está muito estressada, então a gente não sabe o que nasceu primeiro ali. Se a mãe estressada trouxe o filho que está com esse estresse ansioso, ou ao contrário, entendeu? Então, alguém que está numa frequência mais tranquila, conter, abraçar, ou ajudar essa pessoa a respirar, também. Você muda a frequência dessa pessoa. Não é o tratamento, né? Uhum. A outra pergunta que eu ia te fazer, tu já respondeste mais ou menos, ou seja, criança pode ficar ansiosa. Hoje a gente tem um número muito grande de crianças ansiosas, muito grande, né? E eu fiquei pensando, por que tem tantas crianças hoje em dia ansiosas? Existem ansiosas ou desenvolvendo, estão tão ansiosas que elas vão desenvolver algum transtorno de ansiedade ao longo da sua vida, tá? Uhum. Então, por exemplo, o que eu acredito, não tem idade para ser ansioso. O idoso pode estar ansioso, sim. Aquele que está perto de se aposentar, que fala em Portugal, né? Reformar. Aposentar? Reformar. Reformar, né? Reformar, então algumas pessoas ao mesmo tempo que querem muito, mas também ficam muito ansiosas por causa disso, tá? Aí falam, nossa, mas você não queria? Não estou entendendo. Então, eu já tratei pessoas que estavam fizeram um transtorno de ansiedade porque estavam próximas da aposentadoria ou da reforma, né? Crianças também, falando de crianças. Hoje, a gente tem crianças cada vez mais cedo participando de processos seletivos, onde era um tempo para ela brincar, era um tempo para ela não exatamente competir, era para ela só trocar estímulos, mas ela está ali já competindo e tendo uma carga de cobrança sobre ela, né? Então, até a própria tecnologia, de maneira errada, nos ensina a sermos muito imediatos, né?
Você viu que eu falei, meu Deus, não está entrando aqui na live, como que eu vou fazer? Ah, eu quero que entre agora, né? Então a gente já começa aquela coisa imediata, eu tenho que. Então, se alguma coisa você tem que esperar e tal. Então, a gente está numa época do imediatismo, eu tudo quero para ontem, eu não posso aguardar, né? Onde as crianças também estão com muita dificuldade para receber não, porque sempre dá-se um jeito. Então, ela não se frustra. Então, para eu não deixar essa criança chorando porque não dá para a gente sair, né? O que eu faço? Eu não a deixo chorar e estar em contato ali com a sua frustração. O que eu faço? Eu quero encobrir a sua frustração dando para ela um outro estímulo. E normalmente é um estímulo de celular, né? De alguma coisa. Então, ela não está acostumada a parar, a ficar em contato com o seu próprio eu. A criança, ela tem que estar o tempo todo em atividade hoje em dia. Ela fala, mas o que eu vou fazer? Não, eu tenho que assistir televisão, eu tenho que fazer meus cursos. Eu agora, se eu estou no restaurante, eu não aguento esperar a pizza chegar, eu já tenho que estar com algum estímulo, porque ela não dá conta de esperar. Então, a gente começa a estar muito com reforço de estímulo. E você sabia que mulheres, a cada 100 mulheres, 42% das mulheres, elas são ansiosas, ou têm o transtorno de ansiedade? 42%. Estamos aí. Nossa! Tem várias. O que você diz aí que pode ser o aumento cada vez mais das mulheres? Até aproveitando aqui o canal, né, Mulheres de Propósito, para falar um pouquinho de nós aí, mulheres. Por quê? O que você acha? Se calhar é porque nós temos muita coisa para fazer. Vamos pensar aqui na mulher mais primitiva, ela cuidava só da sua cria, né? Pois. Aí, né, ela cuidava ali da sua cria, beleza. Depois a gente começou a querer fazer muita coisa, né? Aí a gente lava, passa, cozinha, borda, trabalha fora, trabalha em casa e a gente quer estudar, crescer, o que não é ruim. São coisas boas. São coisas boas. Mas mudou muito o nosso estilo. E também as mulheres passaram também a adquirir alguns maus hábitos, né? De uso do álcool mesmo, das drogas e vícios, enfim, né? E a gente tem que falar também do nosso nível hormonal, né, Daí? Que o ciclo menstrual da gente, aí depois a gente, menopausa, pronto, mudou de novo. Aí eu engravidei, né, as que ficaram grávidas, mudou de novo. Então, toda hora a gente tem, mês a mês, ou a cada evento, uma mudança drástica nos nossos hormônios. E adaptar o corpo a tudo isso não é fácil, não, né? Então, todo mundo está sujeito. As mulheres mas isso sempre foi assim, né? As mulheres sempre passaram por esses estágios hormonais. Sim. Eu acho que o que piorou mais foi mesmo nós fazermos tudo, não é? Que é ser mãe, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar da família, etc. E tal. É por isso que eu estou criando os meus filhos para ajudarem as esposas, né? Os homens têm que ajudar as mulheres. Tudo em cima da gente não dá. Né? Ainda bem que eu casei com o homem certo, que me ajuda também. Pois é. E você sabe que eu não posso nem falar de marido aqui, né? Tô casada com o irmão da Dail, fica quieto, né? Aí tá mal, né? Excelente marido. Uma outra coisa que a gente também tem que entender é que as mulheres também são bastante exigentes consigo mesmas, né? Porque a gente pensa assim, o marido ou alguém da casa, filho, sei lá, alguém não me ajuda, mas a gente também não abre mão de algumas coisas. Então, nós também somos muito exigentes, perfeccionistas, ou nós queremos abraçar todo mundo, o mundo, né? Fazemos tudo sozinhos. Então, nós temos aquela coisa de autossuficiência. Controlar, né? Controlar. Então, vamos falar de nós aqui, né? Também estamos. Porque acho que nós mulheres também temos que aprender. Acho que nós temos que aprender a parar, sabe? Tipo assim, hoje eu não faço nada.
Por acaso eu Isso. faço aqui em casa de vez em quando, tipo assim, vão se virar todo mundo com jantar, porque eu não vou fazer jantar hoje. Sabe? Quando eu tô assim muito cansada, é isso que eu faço. Olha, hoje não dá. Fui. Hoje eu tô muito cansada. Aí eles têm que se virar. Ninguém morreu de fome até agora. E às vezes a E você gente sabe? acha, e às vezes a gente acha que se a gente não fizer, todo mundo morre de fome, ou a roupa não vai ficar limpa, ou a roupa não vai ser passada, ou a casa não vai ficar limpa e coisa e tal. Então, tipo, acho que cabe a nós mudarmos, né? Porque é aquilo que eu te falei, ninguém faz como eu, né? Hum. Ou o outro não vai fazer, então eu começo a não dar limites também para mim mesmo. Então eu acabo tendo um acúmulo de trabalho e que depois a gente vai analisar até que ponto tudo aquilo era necessário. Eu acho que a gente está agora exatamente nesse momento da pandemia que a gente está fazendo um pouco essa reflexão. O que é necessário? O Uhum. que é importante ou principal, primordial, né? Então, Uhum. eu acho que a gente está exatamente nesse momento. Eu já falei para algumas pacientes assim, ó, você já experimentou chegar em casa e ela tinha uma rede na casa. Rede, é isso aí mesmo? Rede tem em É, Portugal. quer dizer, eu nem sei como Rede que é aqui. de plantar. Aí, Acho que deixa eu tem aqui é daí, então por isso é rede mesmo. tentar. Então, eu falo assim, deita lá. Não, eu não tenho tempo, né? Então, e quem fazia o próprio tempo era ela. Então, Uhum. essas imposições feitas para si mesmas, né? Essas exigências, cabe a nós mulheres mesmo estarmos dizendo, parei, não vou, não quero, não Uhum. tô afim, né? É isso aí. Exatamente. Mas os homens também sofrem com isso, com ansiedade, não é? Sim, E os sim, homens têm sim. a cabeça completamente diferente da nossa. Por que que os homens têm ansiedade? A mesma coisa, eu posso dizer que é praticamente a mesma coisa, né? Nível de exigência muito grande. E tem muitos homens que também estão assumindo tudo sozinhos. Eu conheço muitos homens que também pegam tudo para si. Às Uhum. vezes, isso se torna muito maior, o transtorno de ansiedade, porque às vezes não tem um amigo com quem ele pode se abrir e dizer o que está acontecendo com ele. E são transtorno de ansiedade que prejudica muito. Aí quando você vai perceber no homem, ele já infartou, ou ele já criou uma úlcera, então ele demora um pouco mais de buscar ajuda, e às vezes é mais fechado no relacionamento com amigos para falar de coisas mais profundas. Então, quando se percebe que está realmente ali no transtorno do pânico, ou então muitas vezes não quer falar, porque imagina, né? Eu vou uma fragilidade minha, né? Pois. Dizer que eu estou com algum problema ou depressão. Olha, eu tenho atendido bastante homens, viu? Isso tem sido bem Né? legal. É, Uhum. tem mudado um pouco esse perfil da época que eu comecei, há 22 anos atrás, para hoje. Eu falo que alguns homens estão vindo para terapia, viu? Estão percebendo que é necessário essa ajuda. Tá? Olha, falando de depressão, a Wanda fez uma pergunta que é qual a diferença da ansiedade e depressão? Ansiedade é mais aquela preocupação excessiva. E a depressão é mais um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, de que a vida acabou, de que eu não tenho mais força, ânimo para isso. Mas uma coisa leva a outra, e a gente hoje tem no nosso Código de Doenças Mentais exatamente essa junção, né? Que é o transtorno misto, que é a ansiedade e depressão. Muitas vezes elas caminham juntos, né? Então a gente às vezes quis separar, então isso mudou no nosso código, que tem o transtorno misto, ansiedade e depressão. Tá? Caminham juntos também. Uhum. Bom, É verdade. Outra perguntinha para ti. Agora, sim. com o isolamento social, quando nós temos pessoas, amigos nossos, irmãos em Cristo, a gente sabe que está ansioso, o que nós podemos fazer? Nós não podemos ir lá abraçá-los, não podemos, não é? O que é que a gente faz É, numa situação como essa? eu acho que é legal a gente. Eu falo que é muito legal essa coisa da chamada de vídeo, né?
Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava fazendo almoço e no sábado passado aconteceu isso. Esses nossos amigos ligaram para nós por vídeo, e eles lá fazendo almoço e a gente também comprando almoço. E hoje eu peguei, liguei na hora do almoço e comecei a brincar com eles exatamente na hora do almoço. E a gente pôde se olhar, né? A gente pôde, muito mais do que eu encaminhar uma mensagem, mandar uma figurinha. Eu acho que legal essa coisa de chamada de vídeo, que eu consigo ver você. Eu consigo ver o meu amigo, como é que ele está, de fato, né? E nesse momento, se ele está muito ansioso, é não cobrar, sabe? Tipo, por que você não ligou? Por que você não trabalhou melhor? Por que você, então, qualquer tipo de cobrança nesse momento não é legal? Por que você deixou isso acontecer, né? Então, e ajudá-lo a pensar no agora, no que você não, e também no que é possível, né? Talvez não seja o melhor. Então, tente ajudá-lo a pensar no agora. E eu sempre digo, ao invés de falar muito, ouça mais. Hoje eu tinha até colocado nos stories passados aí meus, tal, enfim, eu coloquei que o mundo está cheio de pessoas muito falando, né? Eu quero dar uma palestra, eu quero passar uma informação, eu quero falar, quero. E eu percebo que as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. Eu acho que isso é uma coisa bem legal em você, Daí. Acho que você sempre foi uma boa ouvinte. E tem uma amiga minha, eu acho que ela está aí vendo a gente também, a Tirza, ela é uma ótima ouvinte. Mas ela tá aí. Pelo menos estava lá, né? Mesmo. E às vezes a gente não sabe nem o que dizer, não é verdade? Os amigos, verdade. Mas você ouviu, então você é uma ótima ouvinte, a Tirza também é uma ótima ouvinte. Então eu acho que hoje em dia, como que você pode ajudar? Liga por vídeo para ver, olho no olho, e ouça mais o que fala, sem cobrar. Se você percebe, e ajuda a pessoa a focar no hoje, no agora. Ai, como vai ser depois dessa pandemia? E muitos vão perder o dinheiro, e agora a gente tem a política do Brasil, né? E aí a gente pensa, não é a hora da gente projetar lá. É hoje. Ou então essa pessoa vai te dizer, nossa, eu devia ter feito isso, aquilo outro, eu não devia ter feito isso. Não é momento de você cobrar. Você fala, não, você fez o que é possível. Era possível, isso era possível para agora, ótimo, né? E não trazer outras preocupações para ela, né? Então aqui, ó, tem uma pessoa falando, daí já me ouviu muito, olha lá, viu? Já me ouviu muito. Ixi! Se for falar todo mundo que a Daí já ouviu, né? Você já ganhou de mim aqui. Mas muito você já ganhou de mim. E como eu falei, não ser um portador ali de outras mensagens terríveis ou perturbadoras, ou até mesmo uma fofoca, ou levar mais um problema para essa pessoa. Então, ela já não tá legal, né? Então, o que ela é bom? Ouça e não leve mais problema para ela, né? Isso é bom também. A Bida, eu não peguei já a pergunta rodando, mas ela estava me perguntando a diferença entre psicólogo e terapeuta. Acho que é isso que ela me perguntou. O psicólogo é um psicoterapeuta, mas nem todo terapeuta é um psicólogo, tá? Então, a gente tem terapeutas, tem muitos terapeutas holísticos, ou quem faz o curso de psicanálise, aqui no Brasil, né? Faz o curso de psicanálise, ele pode se atender, ele é um psicanalista, ele é um psicoterapeuta, mas ele não é um psicólogo, tá? Então, o psicólogo é um psicoterapeuta, ele trabalha, né? Foi a Tati, não foi a Bida. Desculpa, Tati! Nada. Outra pergunta.
A ansiedade pode levar uma pessoa, porque a gente ouve falar muito de pessoas, aqui em Portugal tem, infelizmente, tem acontecido muito isso de Hum, suicídios, tanto de jovens quanto de pessoas de idade, mas infelizmente jovens é o que mais tenho ouvido falar, ou tentativas de. A uhum. ansiedade leva ao suicídio ou é só a depressão? Não, as duas coisas, né? As duas coisas. Porque muitas vezes você está numa crise de ansiedade, imagina que você está subindo assim uma montanha russa, né? Chegou Uhum. lá no pico, aí depois você desce profundamente. Então é bem ruim. Ou ela fica em surto e não busca. Eu sempre falo que por que que chega ao suicídio? É, a gente tem que observar alguns sinais, né? Os familiares, as pessoas que estão próximas, Uhum. observar alguns sinais, ou essa pessoa também perceber que não está legal e buscar ajuda. Pode buscar ajuda em alguém que seja algum familiar ou algum professor da escola, ou até mesmo aí o psicólogo que vai fazer o tratamento, ou pode ser alguém que realmente está ali para te ajudar. Mas se não tratada essa ansiedade ou essa depressão, falando assim, ela pode vir a suicidar mesmo, porque é uma carga, né, de adrenalina, e a pessoa fica bem confusa e ela quer dar um jeito de se livrar daquela angústia, daquela opressão, daquela dor, né? Ela tem uma dor emocional. Como Uhum. diz uma professora minha de psicanálise, ela falava assim que muitas vezes que a dor emocional não sangra, então por isso que muitas vezes a gente não dá tanta importância. Então eu precisava sangrar para Uhum. poder se dar mais importância a isso, né? Ah, E aqui é aqui tem, uma. aqui em Campo Grande, a gente tem tido um aumento muito significativo e tem algumas instituições já bem preocupadas com alto índice de suicídio em adolescentes. Então, é legal ter amigos equilibrados por perto, evitar alguns tipos de filmes Uhum. também que levam ao incentivo até. Tipo assim, ó, Ah, não tem jeito, então faça isso. Né? E eu quero falar que existe jeito sim. Existem pessoas idôneas, pessoas até mesmo dentro de igrejas, instituições religiosas, ou amigos mesmo, que podem ajudar ou levá-lo até um psicólogo ou um médico, psiquiatra que pode ajudá-lo. Às vezes entra com a medicação, uhum. por exemplo. É compatível a psicologia com a palavra de Deus? Muito! É nos E eu amo isso. antigamente, né? Nos antigamente, por acaso, já ouvi É, pastor falar que não, que isso é um problema, que é uma pessoa que não tem Jesus, que não tem relacionamento a sério com Jesus, que passa por problemas psicológicos. Ou seja, o antigamente não, falava isso, né? Mas sim. tu vieste É, mostrar que não é bem assim, porque tu és uma cristã, muito crente em Jesus, e és que bom. psicóloga. Nossa, e isso é uma parte muito legal, porque assim, existem pessoas que buscaram a ajuda aqui no consultório justamente porque eu era cristã. Outros não buscaram porque eu era cristã, mas porque eu tinha sido indicado por uma outra pessoa e falaram assim, ah, você é uma boa psicóloga, então eu quero te indicar. Então, quem me indicou foi uma pessoa que não era cristã, Uhum, mas me indicou porque eu era uma boa psicóloga, e indicou para alguém que era cristão, né? E é interessante como os cristãos também, eu falo que a psicologia tem a ver, porque dentro das igrejas a gente tem pessoas que não são saudáveis, como em qualquer lugar, qualquer ambiente. uhum, E quando o cristão ele cuida, né, da sua alimentação, ele cuida, faz seu exercício físico, ele cuida da sua espiritualidade, ele cuida da sua parte emocional, ele se torna uma pessoa melhor, né? uhum.
E eu sempre que posso, quando utilizo algumas parábolas, utilizo alguns textos mesmo da Bíblia para conversar, né, com alguns pacientes meus, sem precisar dizer de religião. A gente não, eu atendo pessoas de várias religiões, muitas religiões, e é legal quando a gente coloca o quão é importante eles cuidarem da parte da espiritualidade, dessa vida com Deus. Então, o cristão, ele é muito cobrado. Ele é cobrado na igreja, ele é cobrado porque ele está sentindo, então ele não tem fé. Então, a gente vê que isso também é algo muito, muito ruim. E eu até queria falar isso. É como se a gente tivesse que já nos apresentarmos já perfeitos. A gente esquece que o cristão, ele é ser humano. E se ele é ser humano, ele tem altos e baixos. Tem dia que eu tô fé lá em cima, eu me alimentei mais na fé, na palavra, ouvi mais músicas cristãs, ou eu tô mais envolvida, né, com Deus, na intimidade. Mas existem dias que eu não tô assim. Por quê? Porque a gente pensa que o cristão é alguém que anda acima da terra, assim, um ET, né? Mas não. Então, nós somos ser humano. Então, até o dia de nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos estar sendo transformados de glória em glória até lá. Então, tanto é que em alguns momentos eu estava vendo na Bíblia, né? Que a ansiedade, como eu falei lá no começo aqui da nossa live, ela não é ruim, a ansiedade não é ruim, ela só se torna um transtorno quando eu não trato, quando se é intensificado os sintomas e eu não consigo mudar, né? Então ela vira um transtorno. Mas a ansiedade, até a gente vê na Bíblia, né? Anseio pela tua volta. Ah, pois é. Né? E a ansiedade da gente, que a gente gostaria que Jesus voltasse, me faz ter uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou espalhar amor, eu vou falar do amor de Deus a várias pessoas. Ou seja, tem uma urgência, me faz ansiosa a ponto de tomar uma atitude, baseado na minha ansiedade, de ir a lugares ou a pessoas ou desenvolver métodos, porque essa ansiedade não é o transtorno de ansiedade, repito, me faz ir até as pessoas para. Então, essa urgência, né, que eu digo. Agora, todos os dias a nossa fé é testada. Todos os dias. Então, quanto mais eu alimento minha fé com oração, com leitura da Bíblia, eu melhoro. Eu melhoro. Então, há dias que a gente está mais ansioso, mais nervoso, orar, ler a Bíblia. Ou às vezes, mas eu não consigo orar. É tão legal, né, que Deus é tão maravilhoso que Ele lê nossa mente, nosso pensamento. Por isso que eu falei de novo da rede, né? Deita lá na rede, fica quieto, respira. Hoje foi muito legal, de manhã, cedo, quando eu levantei, e tinha uns pães aqui em cima da minha cozinha, e aqui tem muitos passarinhos, tá? Tá bastante passarinho agora. E aí eles saíram de lá e vieram comer ali em cima da mesa, dentro da cozinha, atrevidos. E eu achei bem interessante, porque eu lembrei, né, daquilo, né? Andeis ansiosos, o pai que cuida dos passarinhos, né? Então, olha que legal. O passarinho veio comer aqui na minha mesa. Ele não está preocupado. Ele tem um pai que cuida dele, que fez eu pôr o pão na mesa, ele vai comer na minha mesa. Então, aquele passarinho me lembrou muito dessa passagem bíblica ali. Mas é todo dia eu bebendo dessa Bíblia, essa intimidade com Deus, para eu poder ter um controle da minha ansiedade normal, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vê que, tipo, nas igrejas, infelizmente, que não tem muito, não se fala muito disso. Eu acho que as pessoas têm um bocado de medo das pessoas acharem que aquilo ali não é bom da cabeça ou qualquer coisa parecida. O duro é que é verdade isso.
O que é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer? Quer dizer, eu acho que é ser transparente, né? Mas mesmo assim, ou procurar alguém, não sei. O que você acha? Essa ideia já está sendo quebrada, mas ainda tem muito, né? Que assim, de que alguns temas de ordem emocional, como se a gente pudesse dividir o ser humano em físico, emocional, espiritual. Nós somos um ser só, né? Uma coisa única. Uhum. Então, por isso que a gente tem que cuidar de tudo em nós, né? A gente cuida do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com uma boa alimentação, exercício físico, respiração. A gente cuida da nossa parte emocional, nos relacionando, tendo bons relacionamentos saudáveis. A gente cuida da nossa parte espiritual, ouvindo a Deus, acalmando o nosso coração no ouvir, ficando em silêncio, né? Aquietando, orando, lendo a palavra também. Então eu vejo que assim está sendo quebrado um pouco essa ideia de que quem tem um transtorno de ansiedade ou aqui tem tido muito suicídio até de pastores, né? Porque existe aquela ideia de que, imagina, um pastor ele tem que ser top, né? Então ele não pode falar muito das suas fraquezas, das suas tristezas, das suas emoções, na verdade. Aí o que ele faz? Ele tem um acúmulo de funções e cobrança e ele não aguenta. Então, é muito legal, tem o pastor que você conhece, o pastor Adoniran, né? Ele também cuida ele tem uma missão que é justamente de cuidar de pessoas, líderes principalmente cristãos, pastores, machucados emocionalmente, espiritualmente, né? Tem uma chácara que a pessoa passa um tempo lá e ele tratado, tem psicólogo ali. Então, isso é bem legal. Então, é a prova de que até essa ideia, essa missão dele já é a prova de que as coisas já estão mudando, né? Uhum. Já fiz merchan aqui, não sei se o pastor Adoniran está vendo aí, se não tiver, já fez. Mas é a missão Amei. O nosso tempo está acabando, Marta. Eu queria que tu, tipo assim, desse um testemunho. Já está acabando o nosso tempo. Nem comecei ainda. Queria que pudesse dar um testemunho também e certeza que a Marta tem feito tipo psicoterapia. Teve alguém aqui que perguntou se está com problema, se podia era melhor um psicólogo ou um psicoterapeuta. Já nem sei quem foi que perguntou. Tá. Ó, lembrando que o psicoterapeuta é um psicólogo ou alguns que fizeram psicanálise, outros eles se denominam psicoterapeuta. O psicólogo, ele é um psicoterapeuta. Talvez o que ela queira perguntar também é se procura um psiquiatra, tá? Um médico psiquiatra. O médico psiquiatra é aquele que vai receitar uma medicação. O psicólogo, ele não vai receitar. Muitas vezes a gente faz a gente faz um diagnóstico e a partir desse diagnóstico vê se precisa de medicação ou não. Tá? Mas sim, é melhor buscar, quanto mais rápido, melhor, para nós nos tornarmos pessoas melhores, mais saudáveis. Sim, testemunho. A Cláudia está dizendo, quero mais, tão bom, ajudou-me tanto. Amém, Cláudia. A Cláudia é minha discípula, tem discipulado ela. Que legal, tá em boas mãos, viu, Cláudia? A vida. Me diz, um testemunho. Já agora, pessoal, a Marta tem Instagram também. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu sei que pode ter passado perguntas que eu não fiz para ela. Vocês podem ou mandar para Mulher de Propósito, a nossa página, ou vocês podem procurar mesmo a página da Marta, que tá Marta Lemes, né? Marta Helena, eu acho. Marta Helena? Ixi. Depois eu mando aí no Mulheres de Propósito. Isso. Então, mas podem mandar para Mulher de Propósito, porque eu estou em contato com ela todos os dias. Ultimamente temos contato ou com ela ou com meu irmão. E vocês podem fazer perguntas e eu vou mandar para ela e ela responde para vocês. Tá bem? Tá. Marta, eu queria que você encerrasse falando alguma coisinha para o pessoal a nível de como que lidar
Como que é a tua vida? Como tu lida com as coisas em casa? Como é que... Teu testemunho. Tá. A Tati até colocou aqui, @Martelena, obrigada, Tati, 0502, minha data de nascimento. Bom, deixa eu dar um testemunho bem interessante, né? Que eu sempre, quando falo sobre ansiedade, eu costumo dar esse testemunho bem pessoal. Quando eu era pequena, eu era uma criança muito medrosa, muito medrosa. Até hoje ainda tem medo de barata, né, Daí? Por favor. Odeio, mas eu mato a barata. Mas eu tinha muito medo de tudo. Medo de escuro, medo de assombração, medo de fantasma, medo de qualquer coisa. Medo de levantar à noite, e às vezes à noite eu queria tomar água. Então eu e minha irmã dormíamos num quarto, meus pais dormiam no outro. Meu pai é o pastor Sebastião, acho que ele está até por aí também, eu vi passando. E aí eu lembro que eu chamava meu pai à noite, pai, me dá água. E ele muitas vezes levantava, buscava, me dava água lá na minha cama, porque eu tinha medo de levantar naquele escuro. E uma vez ele falou assim, pode ir lá. Pai, quero ir ao banheiro, vai. Eu falei, pai, mas o senhor tá me vendo? Ele estava no quarto dele, né, deitado num lugar que não dava para me ver, eu estava no meu quarto. Ele falou assim, olha, aí ela pegou, ele falou assim, vai. E eu fui olhando, fui, e ele pode ir. E eu tive aquela confiança de que meu pai estava me vendo e me segurando. O que eu quero dizer com 3 isso? 3 minutos, Marta. Tá, nesse momento que eu fui, não vi não vi ali perto. Quando fala 3 minutos, eu fico ansiosa, viu? Uhum. Não, que eu não vi. E ele falou, pode ir que eu tô te guiando. E ele foi falando. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente não vê o fim, né? Mas ele cuida de nós, né? A voz dele, a voz dizendo, pode ir, meu filho, eu tô vendo, eu sei que não há perigo. Então, eu sempre lembro desse testemunho de que eu fui no escuro, que meu pai, a voz dele me guiava até chegar no banheiro. Então, eu quero dizer que nosso pai, que é o Pai do céu, ele também nos ajuda, a mesmo nesse escuro, nessa coisa que a gente não sabe o dia de amanhã, ele tá ali guiando e falando, vai, eu tô te vendo, tô te cuidando. E a gente de ouvidos atentos. Foi curto, né? É mesmo, né? Isso aqui. Marta, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Marta. Foi muito bom, passou super rápido. Foi. Olha, foi. Deus te abençoe. A gente fala muito, Dail. Hã? A gente fala muito, eu e você, a gente fala verdade, demais. É verdade. Tu fala mais. Então tá bom. Estou aberta aí para perguntas, qualquer coisa, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Beijinho. Beijo para vocês todos. Beijo, Tá, tchau. Tchau.